Bom dia a todos que estão aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. E no dia de hoje eu tenho uma convidada especial, que é uma mestre em Direito pela URGS, uma mestre em Teoria do Estado, que é Denise Gutilier, que ela vai falar para a gente sobre o Plano Estadual de Saneamento Básico e os possíveis reflexos sobre o planejamento do Rio Grande do Sul. A Denise é integrante da comissão coordenadora do Observatório de Regulação da Faculdade de Direito da URGS, que é coordenado pelo nosso conhecido amigo professor Dr. Rafael Maffini, e ela também é assessora juíza de direito na Vara Estadual de Improbidade Administrativa, que nós temos aqui na Justiça Estadual, no Foro Central de Porto Alegre. Ela também é adendo, ela é especialista em língua portuguesa, redação e oratória, pela Faculdade Educacional da Lapa, a FAEL. E ela estava nos contando que também teve experiências em Roraima, trabalhou também com questões envolvendo venezuelanos e já esteve palestrando aqui na prefeitura. Um bom dia, Denise. Eu vou pedir para os colegas que estão na audiência que mutem os microfones para melhor conforto de todos. E as perguntas podem ser enviadas pelo chat. Nós temos uma questão com o nosso Webex. Se porventura os residentes jurídicos não estiverem visualizando o chat, eles podem me mandar por WhatsApp as perguntas. Os demais, avisem aqui que daí nós tentaremos passar a palavra para quem quiser perguntar, certo? Bom dia, Denise. Seja bem-vinda, estás com a palavra. Bom dia, doutora Karen. Bem, eu vou trazer aqui nessa conversa que eu aprendi com o professor Maffini de falar que é um formalismo moderado, fazer algo bem mais relaxado, até porque o tema é um tema extremamente relevante, é um tema muito atual, porque nós viemos de um novo marco do saneamento básico. Nós temos um plano estadual de saneamento básico que foi colocado em audiência pública no dia 6 de outubro do ano passado, então ele tem um relatório preliminar, ele ainda não foi finalizado, e ainda temos legislações que foram modificadas nesse ano que adentrou, em 2023. Então, a gente tem muita coisa acontecendo no setor de saneamento que, com certeza, impactam diretamente no nosso planejamento estadual. Eu vou compartilhar aqui, doutora, Embaixo até deve ter uma barra que diz compartilhar. Certo. E aí tu vai ter que escolher, tu tá com mais de uma tela ou não? Tô, mas é que não tá no. Ele tá num arquivo no computador. Ele precisa estar numa tela? Sim, ele tem que estar numa tela, que daí vai Ah, eu compartilhar a tela. já vou subir ele aqui, então. Só um momento, gente. Desculpa. Tranquilo. Nós ficamos conversando antes da fala e acabamos passando pelo momento pela fase de testes do material a ser apresentado. Eu imaginava que se estivesse no WhatsApp não teria problema. No WhatsApp não, no PDF, desculpa. Mas já está carregando aqui, já vou compartilhar. Pronto. Aí é só ele vai dar a opção que tem que escolher qual a tela. Certo. Pois é, não está aparecendo para mim. É que talvez tu tenha que tem vai aparecer uma tela e tem duas abas lá em cima e tem uma aba que acho que diz janela. Sim, mas não está aparecendo o que eu abri, Hum, eu acho.
Deixa eu tentar. Agora vai aparecer. Não, Só ele não tá tá a tela aparecendo. preta, mas tá conteúdo compartilhado de Denise, mas ficou a tela preta. Ele não tá aparecendo aqui para mim. A senhora abriu a sua apresentação? Abri, tá aberto aqui no Chrome. Tu queres me passar por WhatsApp ela e eu tento apresentar? Pode ser. Posso sim. Deixa eu tentar aqui. Tá, eu enviei para Ângela, pode ser? Pode. Pode, Angela? Tá aparecendo para ti normal? Pode, vou abrir aqui, só um momentinho. Tá. Deixa eu agora aqui ver para compartilhar. Ah, eu consegui. Conseguiu? Ah, então vou parar aqui. Consegui. Tá, Abriu para vocês? Abriu. abriu. Tá. Então, ai, desculpa, gente. Desculpa Ah, mesmo. tranquilo. Tá em tela cheia porque agora eu não consigo mais visualizar. Assim, daí tu não consegue mais enxergar as pessoas. Mas tudo Isso, bem, mas porque depois eu te passo as perguntas, tá direitinho, tá a primeira tela. tá. Então, como eu havia falado, nós vamos falar sobre o Plano Estadual de Saneamento Básico, né? E os possíveis impactos no planejamento do Rio Grande do Sul. Para começar essa conversa, eu trouxe alguns questionamentos que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia. A gente não costuma parar e pensar, mas o que é planejar? Porque o planejamento, ele é algo tão mecânico, que é algo que a gente já faz tão intrínseco que a gente não racionaliza ele. Mas o planejar, ele é, sim, uma forma de a gente alcançar os nossos objetivos. E isso é algo que a gente faz no nosso dia a dia de uma forma muito natural. E o planejamento, ele tem todo um histórico, porque se a gente olhar, olhar nossos antepassados, olhar a história, o planejamento ele sempre foi realizado. E ele é uma forma das pessoas conseguirem realizar as suas tarefas de uma forma efetiva. O planejamento ele foi incorporado no texto constitucional dentro da ordem econômica da Constituição, que está lá nos artigos 170. E com o planejamento vieram as funções estatais. Então, a partir da identificação da necessidade real do Estado em planejar as suas atividades, passou então a ser uma imposição legal. Tanto que a Constituição de 88, ela traz o planejamento, ela não traz o planejamento de uma forma exaustiva. Eu lendo e pesquisando durante a minha dissertação, inclusive a gente vê que o planejamento ele é tratado de uma forma muito paupérrima pelos nossos instrumentos jurídicos. E no artigo 174 da Constituição, no caput, parágrafo 1º, ele estabelece que o Estado ele é um agente normativo e regulador, e a ele incumbe 3 funções essenciais, que são planejar, fiscalizar e fomentar. Então, com esse tratamento constitucional, o planejamento ele desponta como uma função determinante do Estado, em que é atribuído ao Estado o poder-dever de planejar. Para isso, o planejamento ele vem para quê? Para criar essa interlocução entre o Estado e a sociedade, na elaboração e na execução do plano. E onde a gente poderia visualizar isso? A gente poderia visualizar isso, por exemplo, numa audiência pública, onde as pessoas são
convidadas a irem debater sobre um tema relevante para a sociedade. E essa interlocução, ela é muito importante porque ela vai auxiliar a enfrentar complexidades de problemas públicos que muitas vezes os nossos gestores eles não têm a real noção de todos os vieses desses problemas. E com a participação popular, isso se acentua. Vou passar para o segundo slide aqui. Eu trouxe aqui para vocês um organograma, só para a gente ter uma ideia, que o planejamento nada mais é do que antecipar uma atividade discricionária. É como se o gestor, ao planejar, ele estivesse fazendo uma previsão das atuações dele num determinado período de tempo. Então, ele vai olhar a situação em que se encontra determinado assunto e vai verificar quais são os recursos que ele tem. A partir disso, ele vai fazer uma análise desse contexto, desse cenário, para estabelecer aonde ele deseja chegar, em que ponto, o que ele deseja alcançar com isso, para que daí ele consiga definir estratégias juntamente com acompanhamento e revisão. Eu também trouxe aqui que o planejamento ele precisa desse diagnóstico, né, dessa situação e de formulação de estratégias. E isso entra também a questão orçamentária, né, e o monitoramento dessas ações. Bem, para trazer algo mais técnico, porque eu sei que o tema ele é denso, é um tema que não é algo leve, eu trouxe a atuação do Estado na economia. E como que o Estado atua na economia? Ele atua de diversas formas, mas aqui eu trouxe duas formas que são as que seriam mais pertinentes para o tema, que é a atuação indireta do Estado, aonde ele vai atuar, mas ele não é o próprio agente, não é ele que vai executar, e a atuação direta, onde o Estado é o agente econômico. A atuação indireta, ela está prevista lá no artigo 174, em que fala que o Estado é o agente normativo e regulador, e aí traz as três funções do Estado, que é a fiscalização, o incentivo, que seria o fomento, e o planejamento. E por que a atuação direta, ela também seria importante? Por quê? Porque a atuação direta, ela contempla a prestação de serviço. E no caso do saneamento básico, o Estado, ele muitas vezes, na maioria delas, ele delega essa prestação em forma de concessão. Antes, no antigo marco de saneamento, tinha os contratos programas, que com o novo marco não existe mais a possibilidade, mas essas duas formas de atuação, elas são importantes para o setor de saneamento. Porque se não planejar, não tem como você garantir uma atuação efetiva ou uma prestação eficiente de um serviço público. E, no caso do saneamento, um serviço público extremamente essencial para a população. Então, gente, o planejamento ele está previsto na Constituição, no artigo 174, que a redação diz que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado vai exercer, sim, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. E aí ele traz, nessa última parte, que é determinante para o setor público e indicativo para o privado. Ou seja, o setor público ele precisa planejar as suas ações. E durante as pesquisas da minha dissertação, eu me deparei com uma tese de doutorado da USP, em que a doutoranda ela traz que o artigo 174 da Constituição ele traz um problema de semântica, porque ele fala que fiscalizar, incentivar e planejar. É como se planejar fosse o último, mas na realidade deveria ser planejar, fiscalizar e incentivar, porque ao Estado é
é obrigatório que ele fiscalize também, é determinante que ele fiscalize, ele precisa fomentar algumas atividades. Então, assim, a gente percebe nessa redação do 174 que, aparentemente, ela apresenta esse problema de semântica em relação à questão quando ele fala que ele é determinante para o poder público e indicativo para o privado. Porque o planejamento ele deve vir, sim, antes de você fiscalizar e antes de você incentivar. O planejamento, ele também está disposto, e isso vem lá, bem lá atrás, no Decreto-Lei número 267. Nesse Decreto-Lei, ele traz no artigo 6º, inciso 1º, que o planejamento ele é um princípio fundamental da administração pública. E no artigo 7º, ele fala que a ação governamental obedecerá ao planejamento. A gente, quando vai pesquisar e vai procurar sobre planejamento, a gente pensa que vai achar muita coisa, muito conteúdo, mas na realidade é um tema que não é, como diria o professor Camargo, muito aprofundado. A gente até consegue achar muito subsídio, muita coisa, mas tudo muito raso. E a gente percebe que o planejamento, embora a gente veja ele no direito administrativo, ele está bem vinculado ao direito econômico, principalmente quando a gente olhar para o direito financeiro, para a questão da lei orçamentária, da lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente vê que o planejamento, ele tangencia o direito econômico e o direito administrativo. É como se ele ligasse esses dois ramos do direito que precisam, sim, se complementar para que possamos, né, estudar esse instituto tão importante e que traria muitos benefícios se ele fosse devidamente observado. Como conceitos, e eu aprendi durante o mestrado, principalmente com o professor Camargo, o cuidado de buscar conceitos que tragam o real significado, né? Que não tenha nenhuma distorção. Então, para achar o conceito de planejamento, eu fui buscar no direito econômico também, com o professor Washington Peluso Albino de Souza, e ele traz que o planejamento ele é uma técnica de intervenção do Estado no domínio econômico. E, apesar dele ser essa técnica, o professor Washington ele fala que é essencial, nem sempre ela é essencial ao procedimento intervencionista. E que a intervenção ela pode ocorrer independente do planejamento. E já o Gilberto Bercovitch, que é professor da USP, ele afirma que o planejamento ordena, racionaliza e dá uma unidade de fins à atuação do Estado, diferenciando-se de uma intervenção casuística. E essa parte eu acho que ela é muito importante porque ele traz que o plano ela é a expressão política geral do Estado. E porque ele deixa de ser apenas um programa, mas ele é um ato, porque ele vai antever, ele vai fazer uma peça futurológica de uma atuação futura que o gestor público ele já está antevendo, ele já está pensando nessa atuação lá agora, que vai acontecer daqui a um tempo. O planejamento, ele deve, né? O Estado deve observar o Instituto, porque ele deve permear todas as formas de atuação, tanto as diretas quanto as indiretas. E como eu já tinha dito para vocês no início, ele é tratado de modo muito pobre, tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. E, como eu já havia salientado, ele acaba sendo, sim, mais aprofundado no direito financeiro, no direito econômico, principalmente no planejamento orçamentário e na lei de responsabilidade fiscal, que traz bastante subsídios sobre o Instituto do Planejamento. E por que o direito administrativo ele não tem essa questão técnica como direito econômico, como direito financeiro? Porque o direito administrativo ele vai sofrer a influência
da questão político-partidária do governante, do gestor. Então, ele deixa de ser técnico. Se nós formos pensar na questão da titularidade do serviço de saneamento básico, e nós pensarmos nos pequenos municípios, a gente vê a questão política bem evidente e a questão técnica muito carente. Porque muitas vezes os pequenos municípios, e a gente vai ver que eu vou trazer os dados para vocês, que no Rio Grande do Sul a gente tem uma infinidade de municípios de pequeno porte, municípios com menos de 20 mil habitantes, que não têm um corpo técnico para enfrentar todas as questões que são extremamente complexas do setor de saneamento básico, tendo em consideração que saneamento básico não é só abastecimento de água, não é só esgotamento sanitário. E quando a gente fala ainda em saneamento básico, na questão de prestação de serviço de água e esgotamento sanitário, nós vamos ver que o nosso estado, embora ele esteja muito à frente da maioria dos estados do país nesse setor, ele ainda apresenta uma disparidade entre o serviço de abastecimento de água e o serviço de esgotamento sanitário absurda. Para ter uma ideia, o Rio Grande do Sul, até 2021, tinha apenas 24% de esgotamento sanitário. Ou seja, é algo que ainda carece de um olhar, carece de ações, carece de planejamento, carece de os governantes desenvolverem, enfim, a modalidade que mais se adequar à sua realidade, porque a gente não pode deixar de pensar nos regionalismos, nas questões de que com o novo marco do saneamento básico veio uma nova diretriz, a ANA passou a ter novas competências, veio as normas de referência lá no artigo 4º da Lei 14.026, mas ainda que tenha vindo o novo marco para que haja uma uniformização do setor, a gente não pode deixar de olhar para o nosso país, de ver toda a diversidade cultural, toda a diversidade regional, toda a questão geopolítica, geográfica dele, e ainda que se pense numa uniformização da prestação do serviço de saneamento, a gente precisa analisar que essa prestação ela precisa observar os regionalismos, ela precisa observar as questões geográficas. Então, quando nós pensamos nessa uniformização e a gente pensa nos pequenos municípios, isso sofre um impacto, porque da onde vai sair a questão financeira para financiar essa prestação de esgotamento sanitário num município que tem 7 mil habitantes? O que vai precisar? Quais as ações precisa se desenvolver para que esse município consiga realizar a prestação de serviço de saneamento básico de uma forma eficiente? Porque se a gente olhar a nível ONU, a gente vai pegar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu acho que o número 6 dele trata sobre o esgotamento, sobre o serviço de saneamento básico. E ele estipula até 2030 para que os países se adequem e consigam prestar esse serviço de forma efetiva. Aí nós temos a Lei 14.026, que vem em 2020 e joga para 2033. E depois nós vamos adentrar no Plano Estadual de Saneamento Básico e nós vamos ver outras questões que vão permear tudo isso e que a gente vai ver que a gente tem um tempo exíguo, que a gente, de repente, não tenha todo o financiamento necessário e como se alcançar essa universalização do sistema que é tão importante. Porque quando a gente pensa na universalização do sistema de saneamento básico, a gente pensa que a gente tem que estourar as bolhas, né, gente? A gente é muito privilegiado, mas se a gente pensar nas comunidades, nas periferias que não têm uma prestação eficiente, até porque quando existe uma privatização do setor,
tem que se pensar na questão tarifária dessa população, dessa parte da população que necessita, porque se nós formos pensar numa questão de gênero, como a gente estava conversando antes, de abrir a palestra, para uma menina que está frequentando a escola, que está em idade de puberdade, né? Que ela menstrua, ter água encanada, água potável para ela é essencial, porque ela precisa ir para a escola, ela precisa estar, né, aciada. E então a água, ela assegura um direito fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. E sem planejamento, como que nós asseguraremos isso para toda a população? É inviável. Por isso que o planejamento ele é tão importante. Por isso que os governantes precisam observar e institucionalizar esse Instituto do Planejamento. Então, continuando aqui, a gente vê essa pouca ou paupérrima normatização sobre o Instituto. O Brasil não existe uma cultura de planejamento, e quando eu falo que não existe uma cultura de planejamento, eu nem estou dizendo que não haja a questão de elaborar o plano e de planejar, mas não existe a efetividade, a eficácia, não existe colocar em prática isso. Porque quando o gestor ele faz essa tomada de decisões antecipada, ele vai reduzir o poder de decisão dele daqui a um tempo. E isso impacta em questões políticas. Tem um podcast do Café da Manhã, eu acho que eu ouvi esses tempos, que fala sobre, acho que o nome é A Política da Água. E ele é muito interessante, claro que ele não trouxe dados sobre o nosso estado, mas ele traz dados sobre o norte e o nordeste, que é uma realidade completamente diferente. Eu morei em Roraima por 5 anos, eu morei dentro da Raposa Serra do Sol, comunidades indígenas, por 3 anos, e embora tivéssemos água encanada, que vinha do rio, a água não era tratada. Então, você tinha acesso à água potável, mas não tratada. Então, a gente vê que todos esses índices eles vão impactar no quê? No IDH. E isso vai movimentando as posições do país nos rankings. E eu acho que ano passado foi o último ranking que eu vi, o Brasil estava na posição 79 do IDH. Então, nós temos um país extremamente rico em diversidade, rico em muitas coisas, que eu acredito que existe uma administração que não é eficiente. E claro que eu não estou entrando em questões políticas, gente, mas eu estou entrando em questões de... Como é que... Eu sempre penso no professor Maffini quando eu vou falar isso, porque ele fala para não virar um Grenal, né? Porque aqui a gente não está falando de A ou B, mas a gente está falando de observar os direitos fundamentais, efetivar esses direitos que são previstos constitucionalmente. E quando a gente se depara com um país tão grande, tão diversificado, a gente sabe que é difícil fazer uma fiscalização efetiva do Oiapoque ao Chuí ou do Caburaí ao Chuí, mas é necessário que haja uma autonomia e que os estados se movimentem nesse sentido para que as pessoas tenham direito, principalmente às questões básicas, aos direitos fundamentais. O direito à água é um direito fundamental reconhecido pela ONU. Não é muito antigo esse reconhecimento, ele é recente, mas é um direito reconhecido pela ONU. E ok que o Brasil, a gente sabe que no direito internacional não existe uma obrigação, mas o Brasil é signatário da maioria dos tratados. Então, precisa observar, precisa ter esse olhar, precisa tentar implementar isso se não, assim, em um ambiente macro, mas micro, cada um fazendo a sua parte. Mas isso acaba barrando em questões políticas. E é por isso que o direito administrativo
perde um pouco da sua técnica. Eu trouxe aqui a visão do Eros Grau sobre o planejamento, né? E o Eros Grau é um doutrinador que trata muito, de forma muito aprofundada sobre o Instituto, e ele fala que é um meio regulatório amplo e que tem que permear os demais. O planejamento ele tem que atuar sobre a fiscalização, ele tem que atuar sobre o incentivo. E ele traz aqui, inclusive, sobre a atuação do Estado, a atuação direta do Estado na economia. E ele fala que o planejamento ele é um conceito que se aplica aos meios regulatórios. E aí eu trago de novo a questão do artigo 174, que apresenta um problema de semântica. Por quê? Porque essa afirmação da Renata Porto Adri, lá na tese de doutorado dela, ela vem corroborar, né? Vamos fazer o contrário. Né? Primeiro, o Eros Grau corrobora essa afirmação da Renata Porto Adri, porque ele fala que o planejamento ele tem que permear as demais funções, então ele tem que permear a fiscalização, ele tem que permear o incentivo. Por isso, quando a gente lê o artigo 174, a gente pensa que ele deveria vir antes. Ele tá. Oi? Por favor, quem estiver com o áudio ligado, pode mutar. Aí eu trago. Obrigada. Eu trouxe aqui para vocês as fases do planejamento. Que a primeira fase é a decisão. Eu vou planejar, eu vou pensar, né? Eu vou antecipar essas decisões futuras. E essa primeira fase, ela vai se subdividir. Ela vai ter um diagnóstico da situação e vai ter uma fixação dos objetivos. Passada essa primeira fase, adentra-se na segunda, que seria o plano propriamente dito. E o que é o plano? O plano é um instrumento jurídico de planejamento. É esse documento que vai materializar essas decisões, né, essa tomada de decisão futura nesse instrumento. E a terceira fase seria a implementação e a execução do plano. O planejamento também traz princípios, ele vai trazer o quê? A racionalidade, todas as decisões elas têm que ser o quê? Lógicas, racionais, pensando de forma sem levar em consideração emoções, valores. E a universalidade, que é um dos princípios que veio muito forte na Lei 14.026, que é o novo marco do saneamento básico. E a unidade, o plano ele tem que ser coeso, não é um plano para cada coisa. Por quê? Porque senão vai ter objetivos conflitantes. O plano ele tem que ser previsível, ele tem que prever o maior número de possibilidades, ele tem que ter continuidade, e isso é um problema quando a gente pensa nas questões de trocas de governo. O plano, o planejamento, ele tem que estar implícito, ele tem que estar institucionalizado, né? O processo do planejamento dentro das organizações, ele tem que ser efetivo e ele tem que ser execuível. A gente tem que planejar algo possível, não pode se planejar de qualquer forma, qualquer coisa. E eu acho muito importante pensar, racionalizar sobre a indispensável função de planejar o desenvolvimento econômico. E isso está na Constituição. Se a gente pensar no artigo 6º, os direitos sociais, no artigo 196, que é o direito à saúde, o Estado ele tem que pautar a atuação planejando, porque isso vai acarretar no quê? Na melhoria do desempenho das ações, em ações mais eficientes, numa transformação da realidade social e econômica do município, do Estado, do país, e ampliar a participação da sociedade dentro dessa tomada de decisões. Por quê? Porque as pessoas podem trazer questões que, de repente, quem está ali, os atores que estão planejando, os atores que estão desenvolvendo o plano, que estão fazendo toda o relatório de diagnósticos, eles às vezes não conseguem buscar subsídios que essas pessoas trariam. Por quê? Porque elas estariam vivenciando isso na prática. Então, a participação social ela é muito importante.
E aí a gente entra propriamente na questão do saneamento básico, né? E o que é saneamento básico? Tem muitas definições. A ONU tem uma definição, o Instituto Trata Brasil, que é muito atuante no setor de saneamento básico, tem uma definição. Mas a Lei 11.445, ela traz no seu artigo 3º o que é saneamento básico, a ideia de saneamento básico como um conjunto de serviços. Porque saneamento básico não é só abastecimento de água, saneamento básico é, sim, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. E aí, quando a gente lê todos esses quatro serviços que devem ser prestados, e que a gente vê que o abastecimento de água potável, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, ele já quase alcançou a universalização, enquanto que o esgotamento sanitário está lá em 24%, ou seja, tem um longo caminho a percorrer, muitas questões a se pensar, se planejar, se colocar em prática. Por quê? Porque nós temos até 2033 pela lei federal. O Planisam, ele vai trazer outras datas, mas ele é todo, quando a gente lê o Planisam, eu li todo, ele é todo fundamentado na Lei 11.445 e na Lei 14.026. Só que o que acontece, gente? A lei, por exemplo, a Lei 14.026, ela traz o quê? Que novas atribuições da ANA, inclusive muda o nome da ANA, né? Porque a ANA passa a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, lá em 2020, a mudança legislativa traz isso. Em 1º de janeiro, sai um decreto que tira a ANA da pasta ministerial em que ela estava e coloca para outra. E silencia quanto ao nome dela. E aí, lendo sobre o assunto, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que o mercado começa a balançar, porque isso meio que traz uma insegurança jurídica para o setor. E aí a gente vê uma movimentação do pessoal jurídico, do pessoal da economia, todos muito preocupados com as mudanças, e mudanças muito recentes, porque se nós formos analisar, em julho de 2026 muda a atribuição, em janeiro de 2023 muda de novo. Então, tudo isso meio que, para mim, afronta princípios do planejamento, porque onde está a continuidade, né? De que forma a gente poderia aproveitar isso que está assim, sem ter que modificar, sem trazer insegurança para o setor? Então, tudo isso seria muito importante ser repensado a partir do planejamento. Eu vou trazer aqui para vocês uma contextualização histórica, tá? Do Plano Nacional, do Plano Estadual de Saneamento Básico do Estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente olha, e eu fui olhar acho que é o guia histórico, eu não lembro agora o nome, mas depois no final ele está nas referências. Ele traz que nos últimos 50 anos teve uma transformação muito grande na urbanização do estado. E na década de 80, que o planejamento ele começa o quê? A dar evidência ao processo de regionalização. Em 94, vem a Lei 10.283, que vai criar o Conselho Regional de Desenvolvimento, que vai estar dentro do Plano Estadual de Saneamento Básico. Que o Plano Estadual do Saneamento Básico do Estado do Rio Grande do Sul é criado em 2003 pela Lei 12.037. E dentro da Lei 12.037 está lá expressamente menções ao planejamento em seus artigos. O Planisam, ele é um plano pioneiro no Brasil. Por quê? Porque não tinha a nível federal, não tinha nenhuma determinação de que os estados criassem seus planos estaduais. Mas o Planisam é criado em 2003, ele não é o primeiro, tá? Ele é pioneiro juntamente com São Paulo, Minas e Mato Grosso. E o Planisam, ele é idealizado e elaborado com base no Plano Estadual de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que inclusive hoje ele já foi todo modificado e o Planisam continua.
muito com o que já estava lá no início. Só que o Planesan começa a ser desenvolvido em 2003 e nós estamos em 2023 e ele não foi concluído. Ele não foi concluído por quê? Porque ele foi colocado, submetido em audiência pública em 6 de outubro de 2022. Ele tem um relatório preliminar lá na SEMA, mas ele ainda não foi, não tem o relatório final dele. Nós temos, então, um plano estadual com 20 anos de elaboração, que passou pela criação da Lei 9.984, acho que é a lei da ANA, eu não lembro o número dela certinho. Depois vem a Lei 11.447, de 2011, e após ainda vem a Lei 14.026. Então, o Planesan começa a ser criado em 2003, depois da Lei da ANA, e segue até agora, sem ter concluído, sem estar acabado, sem ter um relatório final para sua implementação. Claro que é um processo que envolveu muitos atores, porque se nós formos pensar nas trocas de governo estadual, se nós formos pensar que na pasta em que ele está inserido, né, que é a pasta do meio ambiente, vai mudando as pessoas que trabalham. Então, quando eu fui pesquisar, eu lembro que na minha qualificação da dissertação, a professora Roberta falou: olha, Denise, dá uma ênfase, dá uma olhada nos atores envolvidos nesse programa. E aí, claro que a gente acha muitos órgãos, muitas pessoas que se envolveram para a elaboração desse Plano Estadual de Saneamento Básico. E o Planesan, ele tem a marca, então, de uma série de servidores, de atores políticos, de pessoas que se mobilizaram para viabilizar a primeira versão. Depois de quase 20 anos, ocorreram muitas transformações, tanto na vida cotidiana, na sociedade, né, quanto nos setores, principalmente de infraestrutura pública. A gente vê todas as mudanças drásticas que ocorreram nesses 20 anos, e a gente não precisa até nem pensar só na infraestrutura, a gente pode pensar na tecnologia, na inteligência artificial, que há 20 anos atrás a gente não imaginaria que hoje a gente estaria com todo esse desenvolvimento tecnológico. O Planesan, ele fundamentado, então, na Lei 11.445, na 14.026, ele foi submetido à audiência pública e ele tangencia trazendo os objetivos do desenvolvimento do milênio e ele tangencia trazendo todas as questões que são pertinentes de observação, principalmente no novo marco do saneamento básico, nas normas de referência, e principalmente nas questões das mudanças do setor, né? A questão de buscar informações, de apoiar a definição e, inclusive, eu vou trazer mais abaixo, que tem a lei ordinária 15.795 de 2022, que ela também traz mudanças que alteram o Planesan, porque essa lei ela vai trazer as unidades regionais de saneamento básico. Então, a gente vê um plano desenvolvido no decorrer de 20 anos, que se a gente olhasse a primeira versão, eu acredito que ela não teria muito do que ela tem hoje, por todas essas transformações sociais, políticas, econômicas que foi sofrendo ao longo desse tempo. O Planesan ele traz um horizonte de planejamento de 20 anos e as unidades de planejamento elas abarcam 25 bacias hidrográficas. Eu trouxe aqui para vocês, eu não sei se está dando para visualizar bem, mas dá para enxergar as cores do mapa, só a legenda a gente não consegue ler. Tá, então a parte vermelha seria a bacia do Guaíba, a parte amarela seria as bacias litorâneas e a parte verde seria a bacia do Rio Uruguai, que dentro tem várias outras
vários rios, várias questões regionais. O planejamento, então, do Estado, ele é inaugurado com essa lei, com a Lei 2037 de 2003, e ele foi inaugurado desde o início com uma participação, uma elaboração participativa, diante de todos esses atores que passaram pelo processo de planejamento. Ele é um dos primeiros planos após a Constituição de 88, com a denominação de política estadual, e o nosso estado ele tem 239 planos municipais de saneamento. 35% desses planos eles estão com prazo de validade, que era de 10 anos, expirado. E o objetivo é abranger um diagnóstico atual, né, do setor hoje, a definição de objetivos e metas para o setor para os próximos 20 anos. Então, não seria só até 2030, vai até 2043. E a delimitação de critérios que devem ser adotados para que essas metas sejam efetivadas. E, por último, balizar de que forma vai ser realizada essa análise e o monitoramento das ações, sempre observando um lapso temporal, porque as ações do Planesan, elas compreendem 20 anos. E aí está aqui o que eu já estou antecipando, gente. Então, o planejamento, o prazo, ele é de 20 anos, que deve abarcar o período de 2019 a 2039, que eu acredito que ainda seja modificado, tendo em vista que ele não teve ainda uma aprovação final, né? E ele vem o quê? Definindo ações imediatas ou emergenciais, e aí é um prazo de 3 anos para esse tipo de ações. Ações de curto prazo, que daí seriam ações de 4 a 8 anos. Ações de médio prazo, 9 a 12 anos. E, por último, as ações de longo prazo, de 13 a 20 anos. Isso, a gente poderia dizer que aqui a gente vê o planejamento. Por quê? Porque está antecipando ações futuras. Então, o planejamento ele demonstra, né, esse interesse estatal em desempenhar uma intervenção racional, considerando que o setor de saneamento é um setor complexo, muito complexo, que envolve vários tipos de prestação de serviços. Então, historicamente, a gente olhando para o setor, a gente tem o quê? Baixo investimento, ou por questões econômicos ou por vieses políticos. Quando eu pesquisei para o meu TCC, que eu falei sobre as normas de referência da ANA, porque foi logo que foi editada a lei, eu lembro que se falava muito na questão da parceria público-privada, na privatização do setor. E aí, o que eu consegui, através das pesquisas, concluir? Que enquanto a nossa legislação ela estava visando parcerias públicos-privadas, fomentar o interesse privado no setor, que é complexo, por quê? Porque a gente tem uma parcela da população que precisa ter uma tarifa módica, por ser uma população que está em questão de que tem um poder aquisitivo muito baixo. Isso, em alguns casos, acaba não sendo atrativo para o setor privado. E aí, lendo um livro na época, que é um livro da Mariana Mazzucato, que é o Estado como o Estado Empreendedor, é um livro muito interessante. Ela é uma professora italiana e radicada na Inglaterra. Ela trouxe uma questão muito interessante, que para o setor privado, e ela traz isso durante o livro todo, e ela fala inclusive sobre a energia verde, que inclusive o Brasil, com financiamento do BNDES, tem uma atuação muito importante, e ela traz outros exemplos. Ela fala que para o setor privado ter interesse em participar de algo, o público tem que fazer o primeiro investimento, porque o setor privado ele precisa saber que aquilo ali é seguro, que aquilo ali é rentável, senão ele não vai. E aí ela traz vários exemplos, como
a Apple nos Estados Unidos com a Siri, que foi primeiro desenvolvido pelo governo americano, e aí ela traz a questão da energia verde com o fomento do BNDES, e a gente vê que essas parcerias público-privadas, para elas existirem, precisa ter um planejamento em que o setor privado vai se sentir seguro, vai se sentir confortável para fazer esse investimento. Vai ver que ele não, porque o privado ele não vai querer entrar numa parceria onde ele vai perder. Então a gente precisa desenvolver ações, desenvolver planejamentos efetivos para que isso aconteça. Bem, continuando aqui na questão do planeação, porque eu vou linkando, gente, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, vocês sintam-se à vontade. O Planeção ele tem características muito regionais, porque o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. E aí, como eu trouxe antes, 239 planos municipais de saneamento, 105, ou seja, 35%, encontros com prazo de validade de 10 anos expirado. E nos próximos 4 anos, vão atingir mais 149 planos. Ou seja, 250 planos vão precisar de quê? De revisão para saber se a titularidade continua de forma isolada ou se vai mudar essa forma, que tem previsão na lei. E o que acontece? Por que a gente pensa nessa questão da mudança na prestação isolada ou outra forma de prestação? Porque por conta dos municípios de pequeno porte, porque o município de pequeno porte ele não tem rigor técnico. Então, esses municípios de pequeno porte, eles poderiam entrar nas unidades regionais para essa prestação de serviço, porque tem toda uma questão da regulação desses serviços. E tem a questão também de que a Ana fez um apanhado dos planos. Eu até tenho aqui, mas eu não vou poder mexer agora, porque eu acho que vai sair a tela. E 288 municípios vão precisar, já enviaram o plano e já foram aprovados pela ANA. Ou seja, a gente tem 497 municípios, 288. Nós temos 209 municípios, se não me falha a memória, que ainda precisam rever os seus planos municipais de saneamento básico. E isso é um número muito elevado diante do quê? Diante do olhar que a gente tem para esses municípios, que são municípios de pequeno porte, municípios com menos de 20 mil habitantes, que não tem o quê? Não tem como custear e não tem um corpo técnico adequado para fazer todo o planejamento, toda a questão da viabilidade técnica desses planos. As particularidades socioeconômicas, né? O Rio Grande do Sul ele tem 497 municípios, tem uma população de 11.422.973 habitantes, ou seja, equivale a 5,4% da população do Brasil, e é considerado o sexto estado mais populoso. Somente 12 municípios no Rio Grande do Sul têm mais de 200 mil habitantes. Cerca de metade possuem até 5 mil. E 3 a 4 municípios apresentam menos de 20 mil habitantes. E isso evidencia tudo que eu já falei. Toda a questão de viabilidade técnica, porque não vai ter um corpo técnico adequado, e a questão do financiamento. Ou seja, são cidades que não conseguem prestar o serviço de saneamento. Por quê? Elas dependem dessa cooperação federativa. E eu acho a cooperação federativa algo muito interessante e seria, na minha visão, uma forma de solucionar o problema desses, né, dos municípios menores. Denise, só para aproveitar o ensejo aqui da tua colocação sobre a dimensão dos municípios e a questão federativa, me parece que também seria importante haver essa cooperação
federativa, também para não haver disparidade entre os planos e eles serem compatíveis entre si, né? Talvez seria uma forma de se ter um olhar macro sobre os vários planos para que eles estejam em conformidade com um planejamento maior, né? Não sei se isso procede. Sim, com certeza, Karen. Inclusive, as normas de referência, elas trazem, né, os requisitos de uniformização desses planos, da prestação do serviço. Ela seria atribuído à ANA essa uniformização. Mas claro que lendo a doutrina, pesquisando e analisando o tema, a gente sim acha isso muito importante, mas não esquecendo das particularidades regionais de cada localidade. Não sei se Com eu te respondi. certeza, com certeza, isso mesmo. A gente já está com várias perguntas no chat, mas eu acho que elas podem ser colocadas ao final. Eu também tenho algumas perguntas aqui. Eu colei as Tranquilo. perguntas que eu recebi por WhatsApp no chat, mas agora acredito que tu não consigas visualizar. Não estou conseguindo ver ninguém. Não, então, Desculpa. assim, eu passo as perguntas no final da tua apresentação, porque até o momento tá tranquilo, são coisas que não interferem com as partes que tu estás apresentando. Tudo bem, eu vou encaminhar que a gente já está praticamente encaminhando para o final, Tá certo. tá? Fazendo um comparativo, gente, entre o contexto nacional e o estadual do saneamento, a gente vê que o Brasil ele tem cerca de 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e quase 100 milhões de brasileiros sem o serviço de coleta de esgoto. A gente vê que essa disparidade do serviço de água potável e coleta de esgoto, ele não ocorre só no nosso estado, ele é a nível macro, ele é Brasil. No Rio Grande do Sul, 81,2% das pessoas elas já possuem abastecimento de água, que e já referente ao esgotamento sanitário já aumentou, foi para 32,6%. Ou seja, a gente vê que o Brasil ele ainda está muito à frente se a gente for pensar a nível Brasil. 51% dos esgotos gerados no país são tratados, não são tratados, faltou um N ali, tá, gente? Desculpa. E equivale ao despejo médio de 5,52 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento todo dia na natureza. Eu não trouxe aqui o dado, mas na minha dissertação eu fiz o cálculo, né, para ver quantos litros daria. Isso é um absurdo. E no ano de 2021, a defasagem no tratamento de esgoto no estado, ela alcançou o percentual de 74,2%. Então, ou seja, a gente está vendo que em 2021 tem uma disparidade em relação ao país, né? A gente está com um percentual maior. Aqui eu trouxe para vocês, né? Dentro daquilo lá é um quadro e esse quadro ele foi feito pelo Instituto Trata Brasil, tá? Ele está dentro de um release e eu coloquei a referência no final, que é a população com acesso e déficit de saneamento. E aí ele faz uma proporção entre o Brasil, a região sul e o Rio Grande do Sul para a gente ver as diferenças. O Paraná ainda é melhor, né? É mais eficiente na prestação de serviços do que o Rio Grande do Sul. Mas a gente não, a nível país, a gente precisa sim melhorar muito, porque a gente tem um déficit de saneamento alto, mas a questão do serviço de água potável, o nosso serviço já está alcançando a universalização. Se todos os investimentos previstos, tanto no PPA 21, o PPA 21, 23, quanto no Plano Estadual de Saneamento, porque quando eu fiz a dissertação eu estudei todo o PPA, a gente vê que os benefícios somariam 51,3 bilhões. E como que a gente chega a esse cálculo?
Esse cálculo ele é baseado na redução de custos com carga, com horas pagas e não trabalhadas em razão de afastamento de trabalhadores. Ah, mas por que se dá isso? Isso é saúde pública, isso é quando você não tem uma prestação de um serviço de saneamento básico eficiente, você vai ter inúmeras doenças, inúmeras viroses que vão se proliferar. Então, o Instituto Trata Brasil fez esse apanhado e trouxe que a redução de custos com a saúde geraria um benefício de 51,3 bilhões. E isso melhoraria as condições de saúde da população e acarretaria um ganho anual de 77 milhões. Mas não seria só a saúde que seria privilegiada. A gente teria um aumento da produtividade, porque a gente teria um crescimento da produção e em decorrência dos investimentos, né, e previsão para o setor. E esse aumento da renda, a gente geraria renda em razão da expansão do saneamento entre 2023 e 2033, que tem uma previsão de 21,6 bilhões e um ganho anual de quase 2 bilhões de reais. E também o saneamento ele ia ter uma valorização imobiliária e do turismo, porque uma valorização de 3,2 bilhões, indicando um fluxo anual de 294 milhões no período. E essa valorização ambiental ela pode ser obtida com a despoluição dos rios e córregos. Eu lembro que eu estava fazendo um trabalho de escola com meu filho, e eu não lembro se era o rio, acho que era o Rio dos Sinos. E aí estava uma reportagem falando que as pessoas jogavam sofá, jogavam máquina de lavar, eletrodomésticos. Então a gente vê que, ok, a prestação de serviço ela tem que melhorar, mas a gente precisa educar a população de que isso não é o correto, até porque agora a gente está passando um momento bem delicado no estado, com várias enchentes, com os rios subindo, e tudo isso gera insegurança, porque isso vai para dentro das casas das pessoas. Por exemplo, se a gente for pensar em municípios muito próximos a Porto Alegre, São Sebastião do Caí, Roca Salles, eles ficaram completamente inundados. Claro que tem todo um evento climático acontecendo, mas eu morei um tempo no Rio de Janeiro e eu lembro que no Rio de Janeiro, às vezes eu estava indo para a praia e o pessoal jogava pela janela do carro uma sacola de lixo. Eu achava aquilo um absurdo, porque é, é evidente que é uma falta de educação ambiental. Claro que hoje a gente vê que existe um movimento das empresas, um movimento nas escolas muito maior, a gente tem mais acesso à informação, mas ao mesmo tempo parece que essa informação ela não é consumida de uma forma eficiente, porque as pessoas ainda continuam poluindo e isso volta. Por exemplo, eu lembro que no Rio de Janeiro a Avenida Brasil enchia de água, claro, porque os bueiros estavam entupidos, porque as pessoas jogavam lixo na rua. Então, isso também é uma responsabilidade nossa. É responsabilidade dos governantes prestar um serviço eficiente, fazer o planejamento, sim, mas é nossa responsabilidade fazer a nossa parte. E isso também precisa ser feito. E com essa mudança, essa ampliação do setor de saneamento, vai ter uma valorização ambiental. Por quê? Porque se despoluir os rios, a gente vai ter ambientes mais utilizáveis, porque a gente acaba não podendo ir a muitos lugares porque o lugar está poluído. Então, universalização de água tratada, isso também está dentro está abrangendo essa ampliação do saneamento, pré-condições para o pleno exercício de atividades de turismo. E o saneamento básico, ele vai ter um aumento de renda de 2023 a 2033 e se tem uma estimativa de que vai ampliar em 3,1 bilhões nesse período. E a renda gerada pelo investimento durante esse período deve alcançar a marca de 10,2 bilhões. E das operações de 9,9 bilhões, ou seja, gente, é muito dinheiro, é muita coisa que reverte para nós. É um serviço que, claro, tem toda uma complexidade, tem toda uma viabilidade técnica, é extremamente particularizado,
mas ele é essencial e ele precisa ser feito de forma efetiva. E os principais desafios da universalização é que se faça um projeto de engenharia e um estudo de viabilidade bem elaborado, que sejam definidas as obras realmente que precisam acontecer, né? Que não seja aquela coisa que, como eu trabalho na improbidade, a gente vê às vezes que são coisas desnecessárias, que são coisas que não precisariam ter acontecido. Então, definir, planejar, organizar, antecipar essa discricionariedade futura para que ocorra. É preciso que tenha planos municipais de saneamento básico bem estruturados. E a gente não pode esquecer que é muito importantíssimo que, para que esses projetos, para que essas obras aconteçam, é preciso prever o licenciamento ambiental da execução dessas obras, né? A viabilidade econômica, qual que é o melhor modelo para cada localidade, vai ser uma unidade regional, vai ser uma prestação isolada, como que vai ser feito isso para que as pessoas tenham acesso a esse serviço essencial. E as perspectivas futuras, né, frente às atuais determinações que eu trouxe para vocês, que ocorreram esse ano, acho que foram 3 legislações que modificaram o setor, é o desafio de se alcançar essas metas estipuladas, né? O desenvolvimento de políticas públicas eficientes que sejam direcionadas para o setor, que alcancem aquelas pessoas que ainda estão à margem, que ainda não conseguiram ter acesso a um saneamento básico, que a água é um direito fundamental, ela assegura a dignidade da pessoa humana, né? E o início da elaboração do Planesan, né, ele tem esse decurso de tempo para concretização, então ele traz um alto custo ante a possibilidade de atender ou não as diretrizes nacionais. Vai atender as normas de referência, está dentro das normas, está dentro dessas novas modificações, porque modificou o artigo 50 da lei, modificou o artigo 3º, se eu não me engano. E a gente precisa, né? A gente tem agências no Rio Grande do Sul, a gente tem a GESAN, a gente tem a GERGS, que essa fiscalização das agências reguladoras ela seja eficiente, né? Que sejam cumpridas as metas estabelecidas nos planos. Claro que vai ter metas que não vai ser possível o seu cumprimento, então elas têm que ser reformuladas, elas têm que ser reanalisadas, elas precisam voltar para o papel, ser modificadas e serem refeitas para que o serviço ele seja concretizado, né? E ainda, por final, a gente precisa de um aporte de recursos para a realização dessas obras. Vai ser PPP, vai ser o Estado, vai ser uma privatização. O que vai se fazer para se alcançar essa universalização? É necessário, então, que sejam estabelecidas métricas intermediárias, a comprovação da capacidade econômica financeira dos municípios. Quando eu falei antes para vocês, eu falei que era do Plano Nacional, do Plano Municipal de Saneamento, mas agora eu lembrei que não, esses 288 municípios que já foram analisados pela ANA, que foi acho que no início do ano, são 288 municípios no Rio Grande do Sul, eles tiveram comprovada a capacidade econômica e financeira para prestar o serviço de saneamento, né? E os municípios que não possuem, eles precisam buscar soluções. Vai ser privatização, vai ser PPP, vai ser unidade regionalizada. Como que vai ser isso? Os planos estruturados de engenharia e é preciso colocar a mão em obra, né? É preciso colocar em prática o planejamento, é preciso colocar em prática essas métricas, é preciso fazer com que aconteça, porque senão vai passar esse período que foi planejado, que foi estipulado, que inclusive está além e muito, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e não vai ser implementado. E a gente vê que é complicado, que é difícil, inclusive porque o aporte financeiro ele é um obstáculo. Ele é um obstáculo muito concreto, porque os pequenos municípios vão financiar de que forma esse serviço, né? Então a gente analisa esses anseios, né, e vê que o planejamento estabelecido constitucionalmente como uma função estatal,
ele tem implicações muito evidentes na esfera do saneamento, que a atividade prestacional na esfera estadual ela ainda carece de vultuosos investimentos e melhorias no setor. Gente, eu fico por aqui, essas são as minhas considerações, espero que tenha sido proveitoso para todos e agradeço. Fico à disposição. Denise, obrigada. Eu acho que tu pode encerrar a tua exposição para a gente te ver, né? Consegui? Deixa eu ver. Agora apareceu. Bom, Denise, eu vou começar aqui com as perguntas. Vou primeiro até fazer algumas considerações, porque eu acho importante essa tua avaliação de que a expansão do saneamento básico, ela não é só uma questão da pessoa ter água potável, alguma coisa assim, é uma questão econômica também. E por isso que eu acho que ela acaba aparecendo, o planejamento acaba aparecendo no direito econômico, e talvez até por um certo pudor ou uma certa talvez uma consideração da área jurídica de que isso não nos pertence, de que é mais afeto a quem trabalha, aos administradores com ênfase em administração pública ou economistas, né? Mas a transversalidade é evidente, porque com certeza, no momento em que as pessoas têm mais acesso a um banheiro digno, a possibilidade de tomar um banho, a possibilidade de cozinhar com água limpa, isso tem um retorno econômico, a pessoa vai poder vender alimentos, né? Criar um pequeno empreendimento com alimentos, vai poder estar mais apresentável para conseguir um emprego, né? E nem se fala na questão das crianças, né? Que tu disseste ali do quanto que se reduziria em investimentos em saúde pela prevenção das doenças, né? Então, é algo estritamente ligado à economia, com muitos reflexos de aporte de recursos vindos do turismo, né? Eu fico imaginando Porto Alegre, se a nossa Zona Sul, aqui tão lindo, né? A Ipanema, eu acho lindíssimo, se fosse balneável, seria belíssimo, né? Então é algo extremamente transversal e pertinente às nossas vidas, não é algo distante de um planejamento que está no papel, está aí no nosso dia a dia. E a tua fala me fez lembrar como nós somos carentes a tal ponto que há tempos atrás foi veiculado na imprensa iniciativas de grupo de arquitetos, eu não me lembro se tinha outros empreendedores que começaram a instalar banheiros coletivos em comunidades carentes. As pessoas não tinham um banheiro. Estão felicíssimas por poder compartilhar num monte de gente um banheiro. Tomar um banho de chuveiro, coisa que elas não tinham acesso, ou ir numa privada, para fazer suas necessidades. Então, isso realmente é transformador de muitas vidas. E outra lembrança, só uma outra lembrança que eu tive também de um desses empreendimentos de periferia, porque a periferia, ela não é pobreza, ela é riqueza, porque ela é um lugar de muitas oportunidades econômicas. Então, existem empreendedores, eu lembrei de um empreendimento que eu não vou recordar o nome agora, mas de que eles fazem reformas em habitações irregulares. Basicamente é isso. Então, naquelas casas em que tinha uma casinha, não tinha um banheiro direito, por exemplo, coloca um banheiro com piso, coloca janela onde não tinha ventilação. E teve um depoimento de uma pessoa em que a reforma contemplou o banheiro. E ela disse que, inclusive, ela passou a se sentir à vontade para convidar as pessoas para ir na casa, né? Porque antes ela tinha vergonha, porque ela não podia convidar alguém para almoçar em casa porque ela não tinha banheiro. Então, isso é extremamente transformador de vidas, e transformador da economia. Fala, Denise. Não, na tua fala eu lembrei do direito de laje, né? Que é um Isso. instituto brasileiro e que aqui no Sul a gente fala que é o direito do puxadinho, e que tu pensa que o direito de laje nasceu por quê?
porque as pessoas foram indo para os morros e foram fazendo as suas habitações, e o Estado não chegava para fiscalizar. Se o Estado não chegava para fiscalizar isso, como que a gente vai pensar que o saneamento básico chega nesses lugares? Não chega. Exato, exato. E também tem, claro que isso dialoga com o fato de que o poder público ele não consegue alcançar e o saneamento básico ele se torna muito mais dispendioso também para se levar Sim. nesses lugares. E eu acredito que esse seja um fator de difícil avaliação, tanto para o planejamento, porque é mais difícil fazer o diagnóstico quando tu tem situações irregulares que tu ainda tem que mensurar, do que se tu tem um planejamento urbano, uma cidade formal, organizada, que tu consegue quantificar quantas unidades habitacionais, né, o que precisa ser tratado, o que não precisa, para poder ter investidores no saneamento básico. Agora, se tu tem um universo muito maior de habitações que não são regulares, até mesmo essa fase do planejamento que deve ser antecedente, que é o diagnóstico, ela é também mais dispendiosa e também vai tornar mais dispendiosa a execução da política de saneamento, né? E eu queria aqui passar para as perguntas que nós temos aqui, deixa eu ver. Primeiro, eu acho que é um comentário aqui, deixa eu ver. Primeiro, o comentário do nosso residente, que é o Luiz Roberto, dando parabéns pela palestra, e falou que no TCC da graduação, que foi voltado para o direito ambiental, lá de Valparaíso de Goiás, ele leu um artigo sobre a questão do saneamento básico em vários estados brasileiros. Os autores concluem que outro aspecto negativo das políticas estudadas, exceto em Goiás, é a ausência de diretrizes efetivas para a regulação da prestação do serviço. Daí ele diz que, mesmo assim, a realidade de Goiás é de muitos problemas sobre saneamento básico. Para a doutora, qual seria o meio mais viável de se fazer um controle social mais praticado e incentivado, tornando o setor mais transparente e eficiente? A questão da gestão, né, do saneamento já tem bastante. Está se implementando as questões de compliance para tornar tudo mais transparente, tudo mais. Mas eu não sei se tornaria mais eficiente, né? O meio mais viável para se fazer um controle social para mais praticado e incentivado, tornando o setor mais transparente. Isso seria uma atribuição das agências reguladoras, né? As agências Mais reguladoras têm audiências públicas, eu nas acredito. audiências públicas isso. Tanto que essa submissão do relatório preliminar em audiência pública dá transparência, dá publicidade para o que está se fazendo no setor de saneamento, né? Que foi o que aconteceu no dia 6 de outubro. O que eu já vi muitos colegas que atuam na área, que falarem é que as audiências públicas acabam não tendo uma participação efetiva da sociedade. E isso também tem que ter uma conscientização, porque se as pessoas querem mudança, elas precisam estar presentes nesses momentos de decisão. Então, É elas que eu precisam fico participar. É que eu fico pensando assim daquela adolescente que não tem banheiro, né? De um dos teus exemplos. Parece que talvez para essa população, tu fala em saneamento básico, eles nem sabem que isso está ligado à falta de banheiro, à falta de água. Então me parece que previamente a isso teria que ter um trabalho das agências reguladoras de informar melhor. Olha, isso aqui faz parte da tua vida e levar esse pequeno esclarecimento de forma mais palpável, digamos assim, mais concreta, para não ficar uma coisa complexa, abstrata, que parece que não pertence àquela população. Levar para eles esse dado, divulgar as audiências públicas de uma forma um pouco mais adequada aos diversos Mas tipos de público, né?
Eu concordo. E também tem a questão das associações, né, de bairro. Essas Ah, sim, com entidades certeza. poderiam trazer uma representatividade maior, poderiam levar as demandas que cada bairro, isso seria uma audiência pública, uma participação mais efetiva, onde os líderes, né, de cada comunidade levaria suas demandas para que elas fossem avaliadas e, se fossem pertinentes, colocadas em pauta no plano. É verdade. Aqui eu tenho também uma pergunta de uma outra residente, que é a Paula. Bom dia, Denise. Levando em conta as diretrizes do Plano Estadual de Saneamento Básico e sua importância como um serviço essencial ao povo, na sua opinião, como seria a forma mais adequada para garantir sua eficácia a longo prazo, considerando os desafios, necessidade de investimento contínuo, falta de conscientização, resistência a mudanças de comportamento, entre outros, e oportunidades locais, parcerias público-privadas, inovação tecnológica, recursos naturais, etc. Né? Então, qual seria a forma mais adequada para garantir eficácia a longo prazo, considerando os desafios e oportunidades locais? Eu traria que planejar. Tem que planejar, mas aí a gente vai entrar, vai acabar entrando em obstáculos, encontrando obstáculos. Por quê? Porque a gente não tem continuidade de governo. A É, gente tem eu ia falar exatamente isso. a gente tem muito plano de governo, né? Que vai mudar a cada 4, a cada 8 anos. Então, é muito complexo porque não tem a política, ela acaba barrando essa continuidade, porque A pensa de uma forma, B pensa de outra. Então, nem sempre converge. E um exemplo disso muito claro seriam as mudanças na legislação do setor de saneamento que ocorreram esse ano através de decretos. Houve polêmicas bem fortes, né? Uhum. Dos E doutrinadores, dos também advogados. eu acho que isso mostra a importância de se ter um corpo técnico de planejamento, porque tem muitas pessoas que fazem um discurso, né, questionando a questão do serviço público, a remuneração, a estabilidade, mas essa estabilidade e essa remuneração, bem ou mal, elas garantem uma continuidade que supera essa falta de continuidade que nós temos na sucessão de governos que pensam diferente ou que entendem que o investimento agora não, o volume de investimentos agora não precisa ser tão grande aqui, precisa ser maior ali, né? Que é o natural da alternância no poder. Então, para fazer frente à alternância no poder, tem que ter uma estabilidade na área de planejamento, né? Essa continuidade que a Paula traz é um princípio do planejamento, mas que a gente vai acabar barrando na questão da falta de continuidade em decorrência das questões político-ideológicas. E quando ela traz ali as oportunidades locais, parceria público-privadas, isso depende muito da localidade, da questão regional, de qual a melhor modalidade para aquele local fazer a prestação desse serviço. Sim. Aqui a Bárbara, que também é residente, ela pergunta quais as iniciativas o governo do Rio Grande do Sul tem adotado para melhorar o acesso ao saneamento básico. Com os intensos desastres ambientais no Rio Grande do Sul, como o planejamento integrado do saneamento básico pode ajudar na preservação ambiental e na sustentabilidade a longo prazo? Então, o governo do estado ele está realizando investimentos no setor, trouxe toda a questão da finalização do plano estadual, que embora ele não seja algo estabelecido pela federação, ele é algo que dá um norte, que vai trazer uma padronização, é uma proposta que vai passar por audiência pública, que vai compor um arcabouço jurídico, trazendo uma segurança para o setor, mas em relação a toda essa questão dos desastres ambientais, eu não vejo assim um planejamento
muito efetivo em relação a isso. Eu acho que nem se estava esperando todos os índices que foram alcançados nas últimas enchentes. Então, eu acho que essa parte toda em que envolve esses desastres carece de planejamento, carece de antecipar. Ah, mas pode não acontecer, mas a gente precisa ter um plano caso aconteça. E a gente vê que isso não é só nosso. A gente pode ver, por exemplo, acho que foi ontem que eu vi, que teve um desastre ambiental na Rússia, que as ondas invadiram uma cidade lá. Então, assim, a gente vê que essa questão ambiental, ela tá muito além, inclusive, do planejamento. A gente não imaginava que esse ano esse evento climático iria trazer tanta destruição para o estado. É difícil você se planejar, e a gente pode ver isso, por exemplo, analisando outros países como os Estados Unidos, que sempre passam por eventos climáticos catastróficos e nem sempre estão preparados, porque tanto na questão tecnológica, que a gente vê que a administração pública não acompanha os avanços, é difícil para a administração pública ela acompanhar tudo isso. Claro, a gente quer que ela seja atuante, seja extremamente assertiva, mas às vezes não vai haver planejamento para alguns desastres e isso, infelizmente, acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Outro ponto que eu acho que tu tocaste muito bem, a questão da educação ambiental mais eficiente, né? Eu até acredito que, não aqui me manifestando nem contra nem a favor com relação a privatizações, porque não é o objeto, mas eu acredito que os governos, eles têm sido pouco eficientes em fazer essa educação ambiental. Eu acho que nós já passamos no Rio Grande do Sul por momentos em que isso foi um pouco mais efetivo, e não basta educar as crianças na escola, porque, enfim, não são as criancinhas de 5, 6 anos que vão levar o lixo para a rua ou que carregam o sofá para dentro do arroio dilúvio ou que descartam móveis inutilizados e, enfim, lixo eletrônico do outro lado de rua no campinho de futebol abandonado. Então, a gente até tem histórico de empresas que coletavam coisas descartadas e lixo, essas empresas que tu contrata quando tu vai fazer obra e que elas acabavam levando de forma clandestina e depositando isso, né? Então, já se teve investigações nesse sentido e então acredito que também carece o poder público e que talvez uma empresa privada, no momento em que ela vê que aquilo ali vai aumentar imensamente o custo dela, provavelmente ela vai investir em educação ambiental mais eficiente. E o governo deveria pensar da mesma forma, né? Se eu não comunicar de forma eficiente para as pessoas e não der a elas alternativas fáceis para que elas depositem os resíduos nos lugares adequados e não nos arroios, nos rios ou em lugares em que isso possa entupir enfim, os coletores pluviais, ele vai ter um serviço extremamente mais caro. Então, deveria haver essa preocupação de forma mais intensa, porque em alguns lugares existe, mas ela talvez não seja suficiente ainda, né? Eu achei bem pertinente a tua fala na questão das privatizações ou das parcerias público-privadas, porque, assim, em 2020, quando eu fiz a primeira pesquisa a nível de saneamento básico, a gente via que a lei vinha com todo um arcabouço para as parcerias público-privadas e, né, enfim. E a gente via que as cidades, cidades pelo mundo estavam na contramão. Paris estava remunicipalizando, Buenos Aires estava remunicipalizando, cidades da Europa remunicipalizando o serviço. Mas por quê? Porque quando houve as privatizações, as parcerias público-privadas,
eles não conseguiam atingir toda a população por questões econômico-financeiras, né? Que não era viável, é aquela coisa, você vai ter que ter uma tarifa mais módica, você vai ter que ver toda essa questão tarifária que é muito estudada hoje no setor. Mas às vezes para o poder público, dependendo da localidade ou do tamanho dessa localidade, ela não vai ter como prestar esse serviço. Então, sim, precisa olhar para a parceria público-privada ou precisa olhar para uma privatização, porque a gente tem aqui uma cultura de que, mas privatizou, vai ficar ruim. Não, calma, a gente vai ter toda uma regulação desse serviço. Esse serviço ele não vai ficar sendo prestado de qualquer forma. Essa privatização ela vai ocorrer e quem comprou esse setor do serviço, ele vai ter que prestar informações, ele vai ter Ele que vai se ser reportar. regulado, né? Ele vai ser regulado pelo regulado, setor público. com Então, a certeza. questão é que no momento em que um Estado ele opta pela parceria público-privada, ele também deveria optar pelo fortalecimento da agência reguladora. Só que esse, digamos, deslocamento de forças ou de empenho, de valorização, ele nem sempre acontece. E aí pode estar o problema de se passar alguma coisa, alguma tarefa que em tese seria melhor executada pelo setor privado, segundo algum estudo que tenha sido feito, mas as pessoas às vezes têm a compreensão talvez um pouco menos técnica de que privatizar não é exatamente vender, muitas vezes é só dar a concessão do serviço por um tempo, sem que o poder público se afaste enquanto titular primeiro desse serviço, né? Ele continua titular, ele só vai transferir a execução e deveria fortalecer a agência reguladora para que haja tanto controle do poder concedente quanto da agência reguladora, né? E que se tenha uma impessoalidade nessas relações. Não deixa de ser uma atuação direta do Estado na economia, porque ele vai estar concedendo o serviço, vai estar delegando e vai estar regulando esse serviço. Nesse caso, ele estaria atuando direta e indiretamente. Exato. É mais ou menos como se eu pensasse assim, bom, tem uma piscina dentro de casa, tá? Tem um serviço ali à minha disposição. Eu posso executar diretamente a tarefa de limpar a piscina, ou eu posso pensar que, bom, eu não tenho nem tempo, nem aptidão, isso vai me inviabilizar outras tarefas para as quais eu tenho que dedicar mais esforços, então eu terceirizo isso, mas eu tenho que fiscalizar e controlar muito bem quem está executando, senão acontece como aqui onde eu moro, que pela má execução queimou o motor e tá quente e a gente não consegue tomar banho porque a piscina é muito gelada e o aquecimento pifou. Então é essa questão e foi por essa falta de supervisão e controle, né, sobre o concessionário, digamos assim, né? Eu acho que é uma relação muito parecida do que muitas vezes nós temos na nossa vida particular, que se a gente é titular de alguma coisa e passa para outro executar, a gente não pode deixar a bangu, né? Exato. Bom, gente, eu acho que não temos mais inscrições aqui, nosso tempo também já esgotou. Denise, foi um prazer te receber aqui. Acho que tocou em todos os pontos fundamentais para a gente compreender como esse tema guarda relação com a nossa vida, com a nossa profissão, com as políticas públicas das quais nós temos que cuidar, com as questões ambientais, econômicas que cercam o tema do planejamento e que nós temos que realmente estudar mais, como tu disseste, nós temos que nos empoderar enquanto juristas e saber que a nossa atuação precisa ser transversal. A gente não pode esquecer do planejamento, né? Então, tu é sempre bem-vinda aqui no CEDIM e uma outra hora eu vou querer saber
que tu fizeste lá em Raposa Serra do Sol, porque eu fiquei curiosa, mas não fazia parte da palestra. Então, voltamos a falar, certo? Muito Certo. obrigada. Gente, obrigada pela audiência. E os certificados para aqueles que não são residentes, eles devem ser encaminhados para vocês e também para palestrante em até 10 dias úteis. Obrigada, acompanhem as redes sociais do CEDIM, vocês podem saber de mais eventos como esse por @pgm.poa lá no Instagram e procurando também nas outras redes sociais, tá? Um abraço e um bom dia de trabalho a todos.